Olá, eu quero falar com você algo importante e rápido. Eu tinha um sonho de trabalhar com mulheres, eu evangelizava mulheres. Teve uma época, 2014, 2015, que eu e algumas amigas, Ana Rúbia, Isabel, Jusceline, Indianeira, a Selma também, nós tínhamos um grupo. E ao todo nesses grupos eram basicamente 350 mulheres. E muita mulher em Teresina nessa época foi alcançada e teve muito entendimento e revelação a respeito da verdadeira intimidade com Deus, aquela que Ele desejou desde o início da nossa criação e que muitas de nós não fomos ensinadas desde a nossa infância. Nós entendemos Deus como o Senhor e não como o Pai. Mas o fato é que algumas coisas aconteceram e uma dessas coisas é que uma vez eu gosto muito de escrever. Eu escrevo e uma missão que eu tenho é verdadeiramente captar o verdadeiro sentimento das pessoas, saber colocar isso em palavras e levá-las para mais perto de Deus, a serem transformadas por Cristo. E eu gosto muito de escrever, eu estava escrevendo e eu lembro muito que acho que foi em 2017, 2016, 2017, era muito de manhã cedo, eu tinha postado um texto e eu recebi uma ligação de uma pessoa, 7 horas da manhã, dizendo que eu estava endemoniada por ter postado aquele texto. Eu olhei o texto, eu li, reli. Eu perguntei para alguns amigos porque é bom você ter aquelas pessoas que elas falam para você, não só para te agradar, mas elas verdadeiramente falam com você porque querem ver o seu crescimento. E as minhas amigas pegaram e falaram: Laura, meu Deus, que texto benção. Eu acredito que foi um dos textos que eu tive mais retorno, teve mais repercussão, de mulheres sendo transformadas, de mulheres sendo impactadas, digamos assim. Só que eu acreditei nessa mentira que me contaram. E aí eu travei. Então eu passei a não postar com tanta frequência, eu escrevia com uma certa insegurança. Isso mexeu muito na minha intimidade, na minha identidade, digamos assim, em quem eu verdadeiramente sou. Mas o fato é que algumas coisas aconteceram na minha vida e eu acredito que Deus ele é o dono do tempo. Mas eu acredito que Ele tem um desejo de que a gente viva verdadeiramente o propósito daquilo que nós fomos criadas por Ele para a gente ser. E quando a gente não encontra isso, às vezes é até difícil a gente levantar de manhã. O fato é que muita coisa aconteceu na minha vida e a mais dolorosa foi quando Ele recolheu minha neném, porque foi a vontade de Deus, foi a vontade do Senhor. Se alguém quer vender para você um evangelho que você é sem dor, sem sofrimento, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Deus não tivesse levado, recolhido a minha princesinha para Ele, hoje eu não estaria aqui gerando frutos como foi gerado nessas últimas 4 semanas. 37 frutos preciosos para Deus. Só Deus faz isso. Eu ainda vou falar sobre isso resumidamente. Estou escrevendo 2 livros. Um direcionado mais para quem quer aprender a parar de mendigar amor. O nome do livro é Quando Eu Parei de Mendigar Amor. E o outro é Fé e Entrega, sendo moldada por Deus no secreto, que são os últimos acontecimentos da minha vida, que eu espero que edifique você. Mas eu estou aqui neste momento, que eu vou falar mais detalhadamente nesses livros, mas eu estou aqui neste momento para falar para você que se você tem um sonho, não ouça a voz de quem quer impedir você de voar. Não faça como eu fiz. Busque a intimidade com Deus, a intimidade em Deus, a dependência em Deus. Nós precisamos das pessoas, mas nós dependemos de Deus. E eu quero encorajar você para que você possa não desistir do seu sonho hoje, independente da crise, do que você estiver passando. Não desista e busque qual é o seu propósito em Deus. Porque o que eu não vivi em 5 anos, eu estou vivendo em 3 meses. E eu acredito nessa unção de aceleramento que Deus tem, porque Ele é dono do tempo, Ele é atemporal. E eu quero encorajar você, a você não desistir dos seus sonhos, a você permanecer e perseverar. Você conhece a história de José do Egito? José era um sonhador.
E ele foi traído pelos irmãos e um belo dia aquilo que ele sonhava se realizou. E José permaneceu muito tempo ali sendo fiel a Deus e as coisas dando errado. Depois eu falo melhor sobre ele. Mas estava dando errado aos olhos de José, mas para Deus estava dando certo. Porque José precisava passar por aquilo para ele assumir o propósito. Era uma preparação. Cada situação que você tem na sua vida, nós somos noivas de Cristo. Você, homem que está ouvindo, você é noiva de Cristo. Isso é uma história mais profunda para explicar melhor. Então, cada situação que você está... explicar melhor depois. Cada situação que você está passando na sua vida, cada circunstância é como se fosse uma pedra preciosa, um adorno para as nossas vestimentas, para a gente se encontrar com o rei. Agora, você lembra de José do Egito? Você já pensou se ele tivesse desistido, se ele tivesse chutado o balde? A gente não teria tanto aprendizado e o testemunho incrível dele de permanência, de perseverança. E a gente precisa aprender com ele. E você lembrar do Salmo 37, que diz o seguinte, um versículo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Existe uma ordem a ser cumprida. Primeiro você se deleita, você se agrada, você se derrama em Deus, você faz as coisas, o interesse, o que Ele gosta de fazer. Um pé de manga dá manga, um pé de laranja dá laranja. Nós somos filhas amadas de Deus. Nós geramos filhos para Deus. Quando nós nos deleitamos fazendo o que Ele quer, Ele satisfará o desejo do nosso coração. E é isso.